Escravos? Qual o preço da liberdade? Vemos em Gênesis capítulo 1, disse Deus, eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento. E disse mais no verso 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que movem pela terra. Deus é o Deus da produtividade, da multiplicação, da bênção. Parece a você que Deus fez seres para serem escravos? Quando ele diz que dominemos sobre o planeta, sobre todos os seres, representamos o próprio Deus, somos feitos à sua imagem e semelhança. Só pode que o inimigo de Deus quer ver a imagem e semelhança de Deus na sarjeta, quando a pessoa se entrega aos vícios, às drogas, ao álcool. Então, um grande motivo de chacota aparece na boca de Satanás, a imagem e semelhança de Deus. Às vezes, as pessoas se colocam no campo da escravidão. Deus muitas vezes libertou o seu povo. Vimos há poucos dias como Deus miraculosamente livrou do Egito, da escravidão do Egito, o povo de Israel. A liberdade que Deus traz, ela não é apenas para um povo, é individual. Ele se ocupa de devolver a sua imagem e semelhança com domínio e total liberdade a todos os seres. Acontece que muitas vezes a escolha da liberdade, qual liberdade, é muitas vezes confundida com libertinagem e o caminho é a sarjeta. A destruição do ser humano é o alvo de Satanás. E a prisão, quando ele escapa da prisão da escravidão, Satanás põe pedras de tropeço e acaba então derrubando o homem a uma outra forma de escravidão. Muitas vezes o fanatismo, o apego exacerbado às coisas de Deus, de uma forma a imputar aos outros regra que a si mesmo não está disposto a cumprir. Aí Jesus repreende os fariseus e os saduceus e diz aos fariseus, vocês criam regras que vocês não estão dispostos a cumprir. E agora nós lemos então o principal homem que caminhou em liberdade total e ampla, que teve o privilégio de caminhar com Deus na terra, apenas para voltar à escravidão. Nunca saiu daquela ganância, daquele ser, o desejo pelas moedas de prata. Seguia Jesus, certo de que Jesus estaria no seu trono e que então ele, Judas, teria a oportunidade de enricar e de dominar. Agora temos uma outra mensagem que é trazida então em Mateus capítulo 27, versos 3 e seguintes. Quando Judas, que havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos, as 30 moedas de prata e disse, pequei, pois traí sangue inocente. Eles retrucaram, que nos importa, a responsabilidade é tua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo foi e enforcou-se. Triste sina de quem andara 3 anos e meio com Jesus, o Deus homem, o príncipe da paz, o grande libertador, que agora estava condenado à morte, no lugar, inclusive, de todo pecador. Mas Judas se achou fora da graça, pecou traindo sangue inocente, sabia que era inocente, mas a ganância, as 30 moedas, poderia ele comprar um escravo, pois 30 moedas de prata na época é justamente o dinheiro que dava para comprar um escravo. Mas o que compraram com as 30 moedas que Judas arremeteu para dentro do templo? Por isso, ele se chama campo de sangue. Então, verso 7, capítulo 27, verso 7. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro, para cemitério dos estrangeiros. Por isso, ele se chama campo de sangue até o dia de hoje. Ora, vejam, eles usaram o dinheiro para comprar uns cemitérios para os estrangeiros em Israel. Os estrangeiros normalmente acabavam virando escravos, eram tratados como uma subclasse e agora recebiam pelo preço do nosso Salvador um lugar para o seu descanso. Bom, ao falarmos de
prisão. O pecado, Satanás é o culpado pela maior prisão na escravidão. A escravidão sempre é uma tirania, e Satanás não perde tempo em tiranizar o homem. Cada ato do homem no compasso de Satanás é um vício, é uma escravidão, é algo difícil de se livrar, é uma exigência de sangue, crucifica, aí mata teu filho e oferece em sacrifício, mata uma galinha, mata um cabrito, mata um animal. Sangue, a exigência é, você tem que fazer penitências, você tem que fazer orações arrastando seus joelhos, caminhar longas distâncias para penitenciar o seu pecado. Mas Jesus já não pagou o preço, as 30 moedas foram pagas e a cruz é o preço da minha e da tua liberdade. Veja que pensamento maravilhoso nos traz aqui Ellen White. O espírito de escravidão é gerado por se procurar viver de acordo com a religião legal, pelo esforço de cumprir as reivindicações da lei em nossa própria força. Então nós vemos aqui que a escravidão pode vir de tentar seguir a lei de Deus por nossa própria força, porque é o Espírito Santo que nos convence do juízo e do pecado. E a graça, ela nos alcança mediante a fé, inclusive para podermos guardar os mandamentos, mas não para sermos salvos pela guarda dos mandamentos, mas porque amamos, porque Jesus disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, o preço de liberdade da nossa escravidão não é guardar os mandamentos, mas aquele que confia na guarda dos mandamentos, diz Paulo, viverá condenação pelos mandamentos. Então, os mandamentos não são uma obra de salvação que nós podemos fazer em nós mesmos. Veja, há esperança para nós apenas ao nos colocarmos sob a aliança abrânica, que é a aliança da graça pela fé em Cristo. Essa mesma aliança foi lá do Gênesis capítulo 3:15, esmagarei a cabeça da serpente. E Jesus disse, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. E disse mais, não vos deixarei órfãos, eu lhes envio o Consolador. Agora temos então o evangelho pregado a Abraão, por meio do qual teve esperança. Foi o mesmo que é pregado a nós hoje, por meio do qual temos esperança. Abraão olhou para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Veja, a nossa esperança não é olhar para nós mesmos. Vamos encontrar apenas lodo e pecado, uma história terrível de arrastado por meio da escravidão do pecado. Cada um dos traços de pecado, herdados ou cultivados, herdados dos nossos antepassados, ou cultivados, ou da cultura, ou de muitas formas que Satanás impressiona, ela é um cativeiro do qual Jesus veio nos libertar. E diz Ellen White no livro Desejado de Todas as Nações, você já leu? Maravilha, página 834. Antes que os fundamentos da terra fossem lançados, o Pai e o Filho se uniram em aliança para redimir o ser humano, caso ele fosse vencido por Satanás. Deram as mãos em um solene compromisso de que Cristo se tornaria o fiador da humanidade. Um fiador tem que pagar a conta se o outro não paga. Ele é executado, e foi exatamente o que aconteceu com Jesus. Ele foi executado numa cruz, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é Jesus, que foi à cruz, foi até a cruz e nos trouxe a liberdade, não apenas da salvação, para habitar as hostes celestes. Não, é liberdade aqui, agora. Você está livre no poder de Jesus do teu vício secreto, do teu vício aberto, da bebida, do cigarro, das drogas, da prostituição, da pedofilia, da homossexualidade, inclusive dos vícios sexuais que hoje tomam feições e matizes as mais diversas possíveis, e cada vez a pessoa mergulha mais no mundo do pecado, tornando-se ainda mais escravo. Não se contenta mais com as pequenas distorções, mas caminha profundamente até a mais amarga dor, a mais amarga solidão e a mais triste escravidão, onde a pessoa enxerga o outro como objeto e a si mesmo como um escravo. Mas Deus nos traz a liberdade através do fiador. E veja, ele não é mais nosso fiador, porque ele pagou o preço. Agora, ele garante como fiador
o resultado de ter pagado o preço. Ele garante a nós: eis que estou convosco até o final dos tempos. Deram as mãos em solene compromisso de que Cristo se tornaria fiador da humanidade. Esse compromisso foi cumprido por Jesus quando, sobre a cruz, ele soltou o brado: está consumado. Está consumado é a nossa salvação, está consumada, pois Jesus entregou ali a sua vida no meu lugar, no teu lugar. E agora só há uma alegria, a alegria de estarmos aos pés do nosso Salvador e não temos mais que carregar a cruz do pecado, não temos mais que viver na sarjeta, na forma escrava de Satanás. Está consumado, João 19:30. Estava se dirigindo ao Pai, Jesus falando diretamente com o Pai: eu cumpri a missão. O pacto foi plenamente satisfeito e agora ele declara: Pai, está consumado, fiz, ó meu Deus, a tua vontade. De quem era a vontade da nossa liberdade? Do Pai. Quem efetuou a liberdade? Jesus. Mas Satanás coloca uma pedrinha de tropeço e fala: guarda os mandamentos, porque se você violar qualquer um dos mandamentos, você está perdido. Então as pessoas vivem escravas não mais de Satanás, mas de um disfarce de Satanás. Ele usa a própria palavra de Deus. Lembra o que ele fez com Jesus na tentação do deserto? Ele usou versos da Bíblia para tentar Jesus, mas Jesus, com a palavra de Deus, respondeu a Satanás, nos trazendo a segurança da salvação. A tua vontade foi feita. Concluí a obra da redenção. Se a tua justiça está satisfeita, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. É você. Você foi dado para Jesus e tirado das garras de Satanás. Não se coloque de volta no campo da escravidão. Caminha com Jesus e não torna ao campo do oleiro, ao campo de comprar um escravo, ao ponto de trocar a tua vida eterna por 30 moedas de prata. Que Deus te abençoe. Curta, compartilhe a programação e siga, toca o sininho. Faz com que essa mensagem alcance o mundo com as verdades da palavra de Deus. Eu peço que você ore por mim. Estarei orando por você quando o teu nome aparece na minha tela. Estou vendo ali e lembro sempre de orar por você. É um grande amigo, uma pessoa bela que está seguindo a programação. Vamos orar? Senhor Deus, ao colocarmos os nossos desejos e vontades na tua esperança, na tua vontade, nós queremos colocar-nos inteiramente à tua mercê. Livra-nos, portanto, da escravidão do pecado, conforme já efetuastes a nossa salvação na cruz. Mas, Senhor, fortalece, conclui a obra da tua fiança e nos livra do pecado e da escravidão. Até terceira e quarta geração sofremos ainda a influência do pecado, mas estamos na promessa 1000 gerações na tua graça, pela tua bondade, pelo teu amor, pela fé que temos em teu sacrifício. Com todo o poder nos salvaste e redimiste. Livra-nos do mal. É a tua oração, é a minha também, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe.